Vocalização vale mais que ler 1000 livros de teosofia oriental. A verdadeira vocalização está intimamente relacionada com a técnica da meditação. A sílaba IN relaciona-se com o Tattva Tejas, o princípio do fogo. IN faz vibrar as glândulas hipófise e epífise, assim adquire-se o sexto sentido chamado de clarividência. A sílaba EN relaciona-se com a mente cósmica, da qual nosso corpo mental é tão somente um fragmento. EN faz vibrar a glândula tireoide e os átomos do corpo mental, e o homem adquire o ouvido oculto e a clarividência do corpo mental. A sílaba OM relaciona-se com Atma Buddhi, o mundo puramente espiritual que é a pátria do íntimo. OM faz vibrar nossa consciência mística, búdica ou intuitiva, Buda. A sílaba OM relaciona-se com a grande matriz universal, o Archaios dos gregos, a luz astral dos cabalistas, a superalma de Emerson, Alaya. A sílaba AN relaciona-se com o Tattva Vayu, o princípio do movimento. Todos anelamos a libertação, todos possuímos esse anelo chamado de Buddhagama no Oriente, encerrado no Dhammapada, que é legitimamente Bodhimanda, a base e fundamento do saber. Todo Purusa, íntimo, deseja que sua alma siga o sendeiro da libertação, Dhamma. A doutrina do coração é Buda, a consciência crística. O veículo da consciência crística tem seu chakra no coração e ao se vocalizar internamente a sílaba OM, meditando-se em seu profundo significado, produz-se o despertar da consciência mística. Então a alma adquire o poder de funcionar em seus veículos superiores independentemente de seu corpo físico. O despertar da consciência, Buda, expressa-se como o olho de Dhamma, a intuição que nos permite saber sem necessidade de raciocinar. A sílaba OM faz vibrar também os hormônios dos testículos, transmutando o sêmen em energia crística. Isto indica às claras que somente se pode chegar ao despertar da consciência, Buda, praticando-se a magia sexual, vocalizando-se internamente e adestrando-se no astral, pois dentro de nosso Crestos está encerrado Buda, a consciência. O corpo astral é o mediador entre a alma e o íntimo. E nossa mônada somente pode se libertar nessa região mediadora do astral. Ali se verificam todas as iniciações. Buda, a consciência mística, tem que se expressar através do corpo astral para realizar a Nubbi, a verdade, isto é realmente o íntimo o Atma dentro de nós. Enquanto essa consciência mística, Buda, não possa se expressar no corpo astral, tampouco poderá se expressar através do corpo físico, Stula Sarira, já que o astral é o mediador entre a consciência mística e o corpo físico. Quando o homem derrama o sêmen, perde milhões de átomos solares que logo são substituídos por milhões de átomos demoníacos de seus próprios infernos, e isto produz obscuridade tenebrosa no corpo astral. Quando o homem cumpre com a fórmula de introduzir o membro viril na vagina e a retirá-lo sem derramar o sêmen, os átomos solares multiplicam-se de maneira extraordinária e regressam ao corpo astral enchendo-o de luz e fogo solar. Somente assim a consciência mística, Buda, pode se expressar através do corpo astral. No fim, a alma e o íntimo unem-se para sempre e vem a libertação. Meditando na sílaba IN e no grande fogo universal, o homem torna-se clarividente. Meditando na sílaba IN e na mente universal, o homem adquire a clarividência mental e o ouvido mágico. Meditar no íntimo e na sílaba OM e praticar magia sexual diariamente produz o despertar da consciência e adquire-se a intuição. Meditando-se na sílaba OM e no plexo solar, adquire-se o poder da telepatia. Meditando-se na sílaba AN é no nascer e morrer dos vegetais e de todas as coisas, adquirimos o poder de recordar as vidas passadas.
Tudo isto se sintetiza no mantra Aum, cuja verdadeira pronúncia é Om. O é o íntimo. O é a consciência do íntimo e o M é a mente do íntimo. Quem meditar internamente neste mantra chegará ao despertar da consciência. Caos decompõe-se em Kaon e Kaon expressa-se como Aum porque, no princípio, tudo saiu do caos. A chave do Pranava ou ciência dos mantras encontra-se na consciência. As ondas da consciência nutrem a mente. Há que se sentir os mantras, pois todo o seu poder reside nas funções superlativas da consciência. A mente é tão somente um instrumento da consciência, assim sendo, antes de vocalizar os mantras devemos vivê-los na consciência mística. Vocalizem diariamente durante 1 hora estes mantras. In, em, e assim. Nas 5 vogais I, P, O, Uia fazem vibrar os chakras, discos ou rodas magnéticas de nosso corpo astral, transmutando os táttvas em hormônios. Cada chakra é um regulador de nossas glândulas endócrinas. Estas são para o organismo humano verdadeiros laboratórios biogenéticos, cuja missão é transmutar os táttvas em hormônios. As ondas da consciência reúnem os pensamentos afins e harmoniosos para fortalecê-los. Tudo existe por Aum, tudo vive por Aum, tudo vem à existência por Aum, porém no princípio só havia o caos divino. A vogal é a matéria-prima da grande obra, e o tátiva de tudo quanto vem a existir. A vogal é a consciência mística ou as consciências místicas e a vogal M, o M também é vogal, é a incessante transformação e existência que os deuses criam com a mente. Concretizemos para maior compreensão. A Terra em estado nebuloso foi em seus processos de gestação ou formação, dirigida pela consciência cósmica, foi povoada por todo tipo de seres vivos foi o germe embrionário nos primeiros dias, dentro do claustro materno, o feto em gestação e o menino bem-vindo à existência aonde vive o animal, aonde vive o homem. Aum pronuncia-se esotericamente Aum e neste mantra encerra-se o poder de todos os táttvas. O número cabalístico de Aum é 10 e não 666, como ensina o mago negro Shenzi. Para que a Aum possa se expressar plenamente em nós, temos de preparar todos os nossos 7 veículos. A Aum tem as 7 notas da escala musical que correspondem aos 7 planos cósmicos e aos nossos 7 corpos. As 7 palavras do Calvário nos dão poder sobre os 7 planos cósmicos. Para que a consciência mística possa se expressar através de nós como intuição, temos de preparar nossos 7 corpos por meio da magia sexual. Temos que realizar a Atma Buddha em todos nossos 7 corpos. Temos de despertar o Kundalini, de realizar o Aum e o Kaon e, por último, nos realizarmos no caos. Antes de se realizar o mantra Aum, temos que viver o mantra Yao. A magia sexual é o Kundalini e a A fórmula para se despertar o Kundalini reside exclusivamente no ato sexual. Introduzir o membro viril na vagina da mulher e retirá-lo sem derramar o sêmen. É a nossa axiomática prescrição aos estudantes gnósticos. Durante o transe sexual, se vocalizará o mantra Yao e se meditará no fogo e no íntimo. A Aum pronuncia-se abrindo-se bem a boca com o A, arredondando-a com o e fechando-a com M. O médico gnóstico precisa sujeitar-se a estas regras para o exercício sábio da santa medicina gnóstica. O médico gnóstico tem de ser mago para manipular os elementais vegetais. Capítulo 3 O Kundalini é o fogo do Espírito Santo. Trata-se de um fogo líquido de natureza puramente espiritual.
O Kundalini é a serpente ígnea de nossos poderes, que se acha encerrada numa bolsa membranosa localizada no osso do cóccix. Ela é alimentada pelos raios do Sol e da Lua. O fogo do Espírito Santo é o mesmo Kundalini. A diferença entre o Kundalini e o Espírito Santo é apenas questão de nomes. No Oriente chama-se a força sexual de Kundalini e no Ocidente de Espírito Santo, mas é o mesmo fogo sexual encerrado na bolsa membranosa do cóccix. O segredo para se despertar o Kundalini reside na seguinte receita: introduzir o membro viril na vagina da mulher e retirá-lo sem derramar o sêmen. Isto se chama magia sexual e o médico gnóstico está obrigado a praticar a magia sexual diariamente para transmutar seu sêmen em energia divina. Com esta receita desperta-se o fogo do Espírito Santo ou Kundalini, que rompe a bolsa membranosa em que está preso para subir por um canal situado na medula espinhal. Este canal é chamado de Sushumna no Oriente. Dito canal permanece fechado nas pessoas comuns e normais, mas os vapores seminais o abrem e o destatam. O Kundalini entra pelo orifício central e ascende por um fio situado no seu interior. A abertura do orifício do canal de Sushumna se realiza sob a direção de um átomo angélico situado no sêmen. O fino fio por onde sobe o Kundalini é muito delicado e se o médico gnóstico não se retira antes do orgasmo e chega a derramar o sêmen, ele se rompe como um fio ou fusível queimado e o Kundalini desce uma ou mais vértebras, de acordo com a magnitude da falta. Em gnosticismo chamamos de cânones ou pirâmides as vértebras espinhais e cada cânon se relaciona com certos poderes ocultos. Existem 33 cânones espinhais e quando o fogo do Kundalini subiu os 33 cânones, entrega-se o bastão dos patriarcas ao gnóstico no plano astral. Recebe-se a alta iniciação quando já se recebeu o bastão dos patriarcas. A alta iniciação é a fusão da alma-espírito com o íntimo. A alma-espírito é o corpo búdico ou intuitivo. Quando esse corpo búdico se funde com o íntimo, nasce um novo homem celeste, um novo mestre. A esse novo mestre cabe então extrair seus estratos anímicos encerrados em seus corpos vital, astral, mental e causal. Este trabalho é realmente muito difícil e se realiza mediante o fogo do Kundalini. O primeiro extrato anímico que se deve extrair pacientemente é o extrato etérico. Dito extrato chama-se a ronça. Cabe ao mestre despertar o Kundalini no corpo etérico, tal como fez com o corpo físico. Uma vez que já fez o seu Kundalini subir pacientemente pela coluna espinhal do corpo etérico, o mestre consegue extrair o extrato anímico encerrado no corpo etérico. Dito extrato é assimilado pelo corpo búdico ou alma espiritual e o mestre adquire poder sobre os tattvas que lhe permitirão governar os 4 elementos da natureza. Este dificílimo labor de despertar o Kundalini no corpo etérico e de fazê-lo subir cânon por cânon, tal como fez no corpo físico, realiza-se sob a direção de um especialista. A ronça é o nome do extrato anímico do corpo etérico. A ronça é o mantra que o novo mestre vocalizará para despertar e fazer o Kundalini subir pela coluna espinhal do corpo etérico. Somente os mestres podem pronunciar o mantra a ronça, porém eu escrevi neste livro para que sirva de guia aos novos mestres que venham nascendo com meus ensinamentos. Liberado o extrato etérico, caberá ao mestre realizar análogo labor com os corpos astral, mental e causal, nessa sucessiva ordem. Todos esses extratos anímicos deverão ser assimilados pelo mestre interno para realizar-se a fundo e ter pleno direito de entrar no Nirvana.
Quando o mestre recolheu todos seus estratos anímicos, pode abandonar os corpos volitivo ou causal, mental, astral, vital e físico, pois todos esses corpos são corpos do pecado, corpos animais, poeira cósmica. Ao chegar a este grau, o mestre é um Deus onipotente, uma majestade do fogo, um soberano da criação inteira. Esta é a ciência da serpente. O corpo búdico ou corpo lúdico é a alma de diamante do íntimo. O corpo búdico é a consciência superlativa e enaltecedora de nosso ser. Ele é a alma espiritual do ser. Quando o íntimo se funde com sua alma espírito, nasce o homem celestial, nasce o mestre. O corpo búdico ou alma espírito tem sua morada no coração. O templo coração é, pois, a morada do mais digno e decente que temos dentro de nós. Os fogos do coração controlam o Kundalini. O Kundalini sobe sob controle dos fogos do coração. O ascenso do Kundalini depende dos méritos do coração. O sendeiro do coração e o sendeiro do íntimo. A santidade abre-nos o sendeiro do coração. Recebemos a cruz da iniciação no templo coração. Vivemos o Gólgota no templo coração. O universo infinito é um sistema de corações, por isso o sendeiro da santidade é o sendeiro do coração. A alma de diamante ou corpo búdico deve receber os 5 estigmas e cristificar-se totalmente para fundir-se com o íntimo. O médico gnóstico deve seguir o sendeiro da santidade para realizar-se a fundo. Capítulo 4 O sendeiro da iniciação. Eu, Samael Aunvior, venerável mestre de mistérios maiores da fraternidade branca, declaro o seguinte. Primeiro, existe 5 grandes iniciações de mistérios maiores e 9 iniciações de mistérios menores. Segundo, é impossível chegar às grandes iniciações de mistérios maiores sem haver passado pelas 9 iniciações de mistérios menores. Terceiro, eu, Samael Aunvior, membro da Loja Branca, hierarquia a qual pertenço, declaro o seguinte. Lamento profundamente que certas sociedades espiritualistas não tenham sabido interpretar o sacrifício máximo do mártir do Gólgota. Quarto, eu, Samael Aunvior, mestre da venerável Loja Branca, lamento deveras que os estudantes de certas sociedades secretas jamais falem das 9 iniciações de mistérios menores. Quinto, declaro que ao chegar ao grau de Azeka, hierofante da 5ª iniciação de mistérios maiores, se abro diante do mestre estes 7 sendeiros. A. Permanecer com a humanidade e trabalhando por ela. B. Permanecer nos planos internos como Nirmanakaya e trabalhar pela humanidade. C. Unir-se à evolução dos anjos ou devas. D. Fazer parte do governo do Logos. E. Preparar a obra da futura idade etérica da Terra. F. Entrar na felicidade do Nirvana. G. Trabalhos superiores do Nirvana. Sexto, eu, Samael Aunvior, lamento sinceramente que certa sociedade espiritualista tenha se lançado contra a majestade do eu e contra a personalidade ou instrumento do eu. Esses conceitos sobre impessoalismos são de caráter ilusório. Conheço a fundo os 7 grandes planos cósmicos e estou capacitado para informar ao mundo que até os habitantes dos planos divino, monádico, nirvânico e búdico possuem um eu individual, forte ou onipotente e uma forte e robusta personalidade. Nos mundos ádico, paranirvânico, nirvânico e búdico, vivem os deuses mais fortes, de robusta personalidade cósmica, portanto refuto severamente as falsas asseverações sobre impessoalismos espirituais. O eu é o próprio íntimo, o mais divino, o mais excelso, o mais sagrado de nosso ser, e tudo que atente contra o eu ou o princípio átmico é uma solene estupidez que deve merecer o nosso desprezo. Eu, Samael Aunvior, declaro que fui o primeiro homem no mundo a entregar publicamente à humanidade os segredos da iniciação.
Se o leitor desta obra quiser entrar agora mesmo no sendeiro da iniciação, que estude e viva totalmente os meus livros. Neles encontrará todos os segredos da iniciação. As 7 serpentes. Nós temos 7 corpos e 7 serpentes. Cada um de nossos 7 corpos tem sua própria medula e sua própria serpente. Estes são os 7 graus de poder do fogo. 2 grupos de 3 com a sublime coroação da 7ª serpente que nos une com o Uno, com a lei, com o Pai. Estes são os 7 portais, as 7 grandes iniciações de mistérios maiores. Capítulo 5. Os Chuanês são 7 e trabalham sob a influência dos 7 raios planetários em nossa evolução terrestre. Vejamos. O Machuan. Este divino jerarca dirige as obras da Loja Branca e todos os arquivos da evolução terrestre estão em seu poder. Humano. É outro ser divino e sua missão é formar novas raças. Há vários humanos. Quando o humano funda uma nova raça e termina a sua obra, recebe a 8ª iniciação de maiores, passando ao grau de Buda Pratyeka, que significa Buda solitário. Muito tempo depois, a 9ª iniciação de maiores como o Senhor do Mundo. Os Budas pertencem à 8ª. Este é o mais elevado grau que se pode alcançar na Terra. A este nível pertencem os 4 senhores da chama, também chamados de Budas Pratyekas. São assim chamados porque a eles corresponde a instrução mundial. O humano da nossa raça ariana é o humano Vaivasvata há uns 70.000 anos. Seu Bodhisattva é o veículo da sabedoria deste mestre, que é da 7ª de maiores, assim como Machuan. Atualmente, Cristo é o chefe da evolução terrestre. Cristo é o Buda iniciador da era cristã. O Maguru é o vigilante silencioso, o rei, ele o fundador do colégio de iniciados. Às suas ordens encontram-se os 4 grandes Devajas, ou governadores de todos os elementos da natureza universal. Recebemos a 9ª iniciação de maiores nos planos mais divinos da consciência. A muitos parecerá contraditório que eu fale de 5 iniciações de mistérios maiores e logo fale de 9, portanto explico. Com as 5 de maiores terminamos nossa evolução humana. As 4 restantes já são de caráter supra-humano. Portanto, querido leitor, você quer conhecer a fórmula para se converter em um Deus? Esta é a fórmula. Introduzir o membro viril na vagina da mulher e retirá-lo sem derramar o sêmen. Com esta chave você se converterá em um Deus, sempre e quando paralelamente tornar-se um santo perfeito. É o mantra que se deve vocalizar durante o transe diário da magia sexual. Assim, o capítulo 6. O terceiro guardião. Dissemos que a mente vive reagindo constantemente contra os impactos do mundo exterior. Explicamos em páginas precedentes que essas reações da mente vão do centro para a periferia. Agora vejamos, o centro mental de onde partem as reações do entendimento é uma criatura mental terrivelmente demoníaca. Essa criatura é o guardião do umbral do corpo mental. Esse guardião mental escraviza a mente dos seres humanos e dele partem as reações de ódio, cólera, violência, egoísmo, etc. O Arhat deve se despojar desse horrível guardião para converter sua mente matéria em mente Cristo. Este trabalho realiza-se mediante o fogo. Quando a serpente ígnea do corpo mental chega à vértebra espinhal correspondente às asas ígneas, o Arhat deve enfrentar valentemente essa tenebrosa criatura e vencê-la numa terrível luta, corpo a corpo. A partir desse instante, a mente do Arhat só obedecerá às ordens do íntimo.
No mundo da mente, vive-se outra vida semelhante à atual e por isso não há de se estranhar que os investigadores competentes encontrem ali a humanidade dedicada a labores semelhantes aos do mundo físico. Os magos negros do mundo da mente são terrivelmente perigosos. O Arate tem que enfrentá-los com valentia e vencê-los com o fio afiado de sua espada. O guardião do umbral da mente é o terceiro guardião que se atravessa em nosso caminho. Terceiro parte Magia Elemental Capítulo 1 Evolução Elemental O Akasha e o Prana são eternos. Quando o prana entra em atividade, as ondas monádicas revestem-se de veículos e expressam-se como elementais. As correntes elementais involuem e evoluem. Descem do céu de Urânia e sobem novamente até o infinito. Este fluxo e refluxo da vida ressoa eternamente como o Kung chinês. A natureza possui 7 elementos povoados de elementais, os quais descem dos mundos da luz até o reino mineral e ascendem do reino mineral para os mundos da luz. Existem elementais nos reinos mineral, vegetal e animal. Os elementais mais evoluídos do reino mineral ingressam no reino vegetal, os elementais mais evoluídos do reino vegetal ingressam no reino animal e os mais evoluídos do reino animal ingressam no estado humano. Os elementais são eternos. Em todo elemental existe uma chispa divina, o íntimo. Todos os seres humanos foram elementais. Samael Aunvior, arcebispo da Santa Igreja Gnóstica, mestre de mistérios maiores da Loja Branca, iniciador da Era de Aquário e seu grande avatara, faço as seguintes declarações. Primeiro, tudo o que Franz Hartmann escreveu sobre os elementais. Segundo, tudo o que Lead Beater escreveu sobre a evolução elemental. Terceiro, tudo o que escritores espiritualistas têm escrito sobre os elementais está cheio de gravíssimos erros. Quarto, nenhuma onda evolutiva poderia ingressar no reino dévico ou angélico sem antes ter passado pela gigantesca evolução humana. Quinto, não há homem que não tenha sido elemental nem corrente elemental que não ingresse no estado humano. Sexto, se observarmos o interior de uma pedra clarividentemente, poderemos ver milhões de elementais minerais evoluindo nessa pedra. A pedra vem a ser tão somente o corpo físico desses elementais minerais, como as plantas o são dos elementais vegetais. Sétimo, se observarmos um animal, veremos que o corpo dele é o corpo de um elemental animal que está se preparando para ingressar no estado humano. Faz-se estas fundamentais advertências para que os estudantes espiritualistas abram os olhos e abandonem essas horríveis lojas de teosofia e de rosacrucianismo, que somente produzem a degeneração de milhares de almas. Existem certas criaturas elementais de aparência animal sobre as quais basta se atuar para desencadear uma tempestade ou para detê-la. Em certos lugares onde há ouro enterrado, os elementais minerais costumam surgir na forma de uma galinha de ouro com seus pintinhos ou como pequenos meninos de ouro, que logo desaparecem no local onde o ouro está enterrado. Todo elemental tem seu próprio nome. O nome de todo elemental é eterno. Samitânia é um elemental animal muito antigo. No futuro, sua chispa virginal o despertará completamente para encarná-lo em um corpo humano. Seranio é o chefe elemental de um grupo de pombas torcazes que habitam nas serras da Cordilheira Oriental da Colômbia. Tem uma aparência infantil e veste-se de plumas e asas de pássaro. Os elementais das gigantescas árvores parecem gigantes. Os tesouros enterrados são vigiados pelos elementais guardiões e somente são encontrados quando eles os entregam por ordem dos senhores do karma. Esses elementais guardiões podem levar seus tesouros a outros lugares, pondo-os em estado de jinas.
Eis como ninguém pode passar sobre a vontade dos senhores do karma. Capítulo 2. O Egito Elemental. A civilização egípcia data de um período netuniano-amentino antiquíssimo. A esfinge, que tem resistido ao curso dos séculos, é tão somente a imagem da esfinge elemental da deusa natureza. Essa esfinge elemental é a suprema mestra de toda a magia elemental da natureza. Quando o mestre chega à quinta iniciação dos mistérios maiores, 7 caminhos aparecem diante dele, dentre os quais deve escolher um. A evolução Devika é um deles. Os Devas são os deuses dos paraísos elementais da natureza. A própria deusa natureza é um Guru Deva que governa a criação. Agni, deus elemental do fogo, restaura os poderes ígneos de nossos 7 corpos. Através de cada uma das 7 grandes iniciações de mistérios maiores. Apolo, deus do fogo, guiou a civilização grega pela boca das pitonisas do oráculo de Delfos. Osíris e Horus foram os grandes deuses elementais do Velho Egito. No Colégio da Esfinge podemos estudar os grandes mistérios da magia elemental da natureza. Os Gurus Devas trabalham com toda a natureza e com o homem são verdadeiros mestres de compaixão. Indra, deus do éter, Agni, deus do fogo, Pavana, deus do ar, Varuna, deus da água e Kitishi, deus da terra, são Gurus Devas que governam os paraísos elementais da deusa elemental do mundo. Medina Cifuentes, autor de Tesouros Ocultos, equivoca-se ao afirmar absurdamente que os Devas já nada têm a ver com a evolução humana. Os Gurus Devas trabalham com o homem e com os elementais da grande natureza. Os Gurus Devas parecem verdadeiros meninos inocentes. Vivem e brincam como meninos. São discípulos da esfinge elemental da natureza, grande mestre desses meninos Devas. Mestres e discípulos. Há uma diferença fundamental entre aqueles que conseguiram a união com o íntimo, ou seja, os mestres, e aqueles que ainda não conseguiram essa união, isto é, os discípulos. O mestre tem a espada flamejante, o discípulo ainda não a tem. A espada flamejante dá ao mestre um poder terrível sobre todos os elementais da natureza. Diante dessa espada que lança fogo e chamas, tremem todas as povoações elementais da terra, da água, do ar e do fogo. O mestre pode atuar sobre milhões de elementais vegetais simultaneamente. O discípulo não tem este poder porque ainda não recebeu a espada flamígera. O discípulo deve ser minucioso e exato com o ritual de uma planta para que o elemental dessa planta obedeça. O mestre não precisa sequer tocar a planta, ele pode atuar sobre o elemental